onde o nosso coração já foi preparado pela palavra do Senhor, depois de o adorarmos, confessarmos os nossos pecados, expressar a nossa gratidão e louvá-lo através das canções. Nós agora estamos preparados para ouvir a palavra do Senhor. E quero tratar com os irmãos hoje o livro do Apocalipse, ou a carta escrita por João às igrejas do Apocalipse. Nós vamos ler o capítulo 4 de Apocalipse, uma visão de João do trono de Deus. João, depois de ter tido aqui algumas visões e ter a sua visão focada nas coisas dessa terra, João então ele tem uma visão expressa para cada igreja, ele tem uma revelação de visões, de exortações e de elogios a cada igreja. E agora o olhar de João é tirado das coisas da terra e elevado ao céu. O título dessa mensagem que eu quero trazer nessa noite é: olhar para o céu provoca mudanças na nossa vida aqui na terra. Leamos a palavra do Senhor no capítulo 4 inteiro. Diz assim a palavra do Senhor: depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta nos céus, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, e ao redor e por dentro não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Meus irmãos, através de uma impressionante visão espiritual, João, ele viu aqui figuras e símbolos no céu e na terra. E essas figuras e símbolos que João viu contam a totalidade da história do povo de Deus aqui na terra. João, como eu disse, nos primeiros 3 capítulos, João apresenta então o teor da profecia da qual ele está recebendo, está revelando, anuncia para cada igreja, e cada igreja específica, as exortações, os cuidados e as promessas. E agora João tem o seu olhar então mudado, é tirado das coisas terrenas e é elevado aos céus. E João se concentra nos 2 momentos chaves da história, ou seja, as primeiras coisas que já acontecem e as segundas coisas que ainda virão, a gente diz o ainda não, de Cristo. E, porém, o escritor é capaz de abranger em alguns momentos toda a história, toda a odisseia do povo de Deus
da criação até a consumação, do jardim do Éden até o novo céus e a nova terra. Como nós dissemos na vez passada, no sermão passado, este livro do Apocalipse, ele tem uma linguagem chamada paralelismo teológico. Ou seja, as histórias estão acontecendo de forma paralela. O Apocalipse não pode ser lido de forma corrida como uma história corrida, porque senão nós enfrentaremos alguns problemas teológicos. Mas ele deve ser lido dentro da sua categoria chamada de paralelismo. E essa leitura paralela, nós vamos compreender que o livro é dividido em 7 sessões. 7 sessões, e cada sessão conta uma grande história. E João vai aqui usando então uma técnica muito usada para quem gosta de firmar a história ou aquilo que está contando no coração do ouvinte, que é a chamada da repetição. O João usa então a técnica da repetição. Ele conta a história algumas vezes ou mais de uma vez, porém sempre acrescentando novos elementos naquilo que ele está contando, até enfim completar o grande livro, ou que os teólogos chamam a grande pintura no quadro apocalíptico. Aqui no capítulo 4 começa propriamente o que nós chamamos de o grande apocalipse. Até o capítulo 4 nós vemos exortações, nós vemos o Senhor então endereçando às igrejas aquilo que Ele quer delas, dentro dos seus conselhos e as suas promessas, chamando a atenção então para o verdadeiro culto. Mas aqui no capítulo 4 começa então de fato os acontecimentos finais, aquilo que lá no primeiro capítulo da carta, João diz as coisas que devem acontecer, o que João está relatando deve e vai acontecer. Então acontece aqui o que propriamente é predito, é profetizado. O primeiro e o quarto e o quinto capítulo, ele expõe diante de nós o cenário celestial das visões, que são sucessivas, e os acontecimentos sucessivos. E no capítulo 4 especificamente nós vamos ver Deus em seu trono como o Deus da aliança e da sua igreja, o revelador o revelador deles por meio do seu apóstolo, por meio de Jesus Cristo. A primeira grande porção aqui do cenário apocalíptico, ela compreende a abertura de 2 selos e também os sons da trombeta. Nós vamos ver isso a partir do capítulo 5, quando o livro selado ele é aberto, e então se começa o derramar da ira de Deus, o juízo do Senhor sobre a terra vai acontecendo. E essa comunicação dada por João a respeito do que já foi profetizado sobre as 7 igrejas, abre então aquilo que nós chamamos de uma visão adequada do Senhor Jesus como sendo o cabeça da igreja. Assim como na segunda parte do cenário Apocalipse, a partir desse que nós estamos lendo, abre também como uma visão adequada de assuntos propriamente revelados que estavam ocultos e que não foi revelado ainda ao homem. E nós podemos ter uma pequena compreensão disso quando Paulo tem uma visão semelhante. Ele diz que aquilo que ele viu não foi autorizado a ele contar as coisas que ele viu, mas João é dada a liberdade de revelar. E o que acontece aqui, como eu disse no começo, há uma mudança de paradigma fantástica no olhar de João, do apóstolo João. João é como se Deus com a sua própria mão pegasse o rosto de João e mudasse de posição. João está desesperado porque ele está vendo somente as desgraças, está vendo as catástrofes, só está vendo as coisas que acontecem na terra, a igreja e o seu desvio teológico, a igreja flertando com falsos mestres, a igreja tolerando pecados dentro. Isso é desesperador para João, até que o olhar dele é mudado, e então João começa a ter o seu coração alegrado, começa a ter a sua alma jubilada pelas coisas que o Senhor está revelando a ele. E é esse o cenário do capítulo 4. O capítulo 4 de Apocalipse vai revelar algo que até então estava oculto ao homem. Deus está sentado no seu trono. Quando João percebe isso, João então tem a sua esperança renovada, a sua alegria renovada também. Porque João percebe, tem alguém sentado no trono. E João fica tão perplexo que nós vamos perceber
que a linguagem de João não é suficiente para descrever quem está sentado no trono. E por isso ele vai usar figuras de linguagem. Versículos 1 e 2 nos mostra que o Apocalipse é a revelação dos céus e não o descobrimento da terra. Diz assim na palavra, nos versículos 1 e 2: depois dessas coisas, quais coisas? As coisas que ele então já descreveu no capítulo 3. As cartas endereçadas a todas as igrejas. Depois de entregue as cartas às igrejas, então depois dessas coisas, João olha, e eis não somente uma porta aberta nos céus, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado um trono, no céu um trono, e no trono alguém assentado. Notem a beleza do que está acontecendo. João está recebendo revelações do céu, e não mais de coisas terrenas. João agora, ele sabe que as coisas que ele vai ver não são coisas mais ligadas à terra, ligadas ao homem pecador, ao homem falho. Mas agora o que João está vendo é algo celeste, é algo sublime, é algo espetacular. João vê uma porta no céu, e essa porta revela então que o conhecimento do futuro não é alcançado mediante artes mágicas, não é alcançado através de leituras dos astros, nem mesmo por profecias humanas. E por que é importante ressaltar isso? Porque essa era uma prática do mundo antigo, essa era uma prática do primeiro século. Para se conhecer as coisas futuras, os magos, eles eram requisitados. Os mágicos, ou aqueles que tinham a arte de ler as questões astronômicas, os astros, os céus, as estrelas, eles eram requisitados e chamados para que se revelasse aonde tal coisa ia acontecer. Você deve se lembrar bem da história do nascimento do Messias, quando os astrólogos, que não tem nada a ver com os astrólogos dos dias de hoje, eles foram chamados para dizer aonde é que o menino iria nascer. Então eles consultam os astros e revelam aonde se daria, onde o menino estava. No Antigo Testamento também era uma prática comum os grandes imperadores terem os magos aos seus lados. O rei, o faraó, tinha os seus magos para consultar coisas sobre o futuro. E também João aqui está vendo que não são mais essas artes que têm o poder e a autoridade para revelar as coisas do futuro, nem mesmo os profetas humanos, que também na época de João já era muito comum os falsos profetas que eram considerados tentar revelar coisas do futuro. João vê essa porta aberta, e essa porta, meus irmãos, é a fonte da revelação do próprio Deus sobre as coisas futuras. Não é uma porta aberta pelos homens, mas é o próprio Deus que descortina as coisas que ainda vão acontecer para o apóstolo João. O futuro está coberto por um véu, até que Deus abre esta porta e deixe o apóstolo ver e presenciar. João recebe aqui no versículo 2 uma ordem. Veja, uma ordem: sobe aqui e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas já reveladas anteriormente. João recebe uma ordem do próprio Cristo, do próprio Deus, para ele entrar pela porta e a ele ser revelado não coisas que poderiam acontecer, não coisas que talvez aconteceriam, mas coisas que devem acontecer, porque isso tem a ver com os decretos divinos do Senhor. João, ainda no versículo, dos versículos 2 a 7, João então começa o cenário de visão que vai impactar aqui o apóstolo. Deus está sentado no trono do universo, versículos 2 a 7. Então, imediatamente eu me achei em um espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se achava sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões,
E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como de mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente, semelhante ao leão. O segundo, semelhante ao novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Algumas verdades preciosas precisam ser destacadas nessas figuras que João então recebe a partir do momento em que ele adentra aquela porta. Primeiro, João vê no trono a beleza. João adentra a porta e ele vê um trono. E este trono não está vazio. Esse trono está ocupado. Mas quem está ocupando esse trono não é anjo, não é um ser celeste, um dos anciãos, não é um dos seres viventes, ou não são um dos seres viventes, não são seres inferiores, mas quem está ocupando esse trono, João vai ficar perplexo. E a forma como João descreve mostra a grandeza, o senhorio e o poder de quem está sentado. O apóstolo é arrebatado em visão a esta porta do céu. Através da porta aberta, então ele contempla a santidade da presença de Deus numa gloriosa cena de adoração em que os seus olhos estão vendo. Apocalipse 4, e a partir dos versículos 2, João está diante da sala do trono de Deus depois que Cristo foi assento aos céus. João tem o privilégio de agora estar na sala do trono de Deus, contemplando a grandeza do nosso Deus. O trono é o verdadeiro centro do universo, conforme afirmam as Escrituras em muitas passagens. Esse trono, ele não está na terra, mas está no céu. O universo na Bíblia, e é importante nós entendermos isso, ele não é geocêntrico, ele não é heliocêntrico, mas ele é teocêntrico. É Deus no centro de todas as coisas, é Deus no centro do universo, é Deus governando a terra diante do seu trono soberanamente. E é isso que nós vemos nesses versículos que acabamos de ler, dos versículos 2 a 7. Primeiro, João, ele tem essa visão de quem está sentado no trono e mostra a soberania de quem está sentado no trono. Isso é descrito de forma brilhante no versículo 2, e eu quero que você note bem isso, mostrando que eis armado esse trono e alguém assentado nele. Quem é digno de sentar no trono? Quem é digno de ocupar esse trono que é teocêntrico? Quem poderia ocupar este trono e governar todo o universo? O salmista, numa visão também maravilhosa, linda, ele viu quem é que estava sentado naquele trono, o Rei da Glória, o Senhor poderoso na batalha. João percebe então que quem está sentado no trono é soberano, e esse que está sentado no trono, ele é pessoal. Ele não é simplesmente um ser qualquer, mas ele é pessoal. Ele não é algo, não é qualquer coisa. Ele é alguém que está sentado, alguém que está ocupando a posição de soberania. Deus, ele é transcendente, é aquele que estava sentado no trono. Ele é diferente de todos os que ocuparam tronos de poder na terra. Ele era diferente de Herodes, ele era diferente de Nabucodonosor, ele era diferente de Alexandre o Grande, ele era diferente dos reis da Assíria, ele era diferente de Faraó, ele era diferente de qualquer um dos imperadores e reis que sentaram nos tronos e comandaram exércitos, comandaram nações, comandaram os mundos antigos. Esse que está sentado no trono é alguém cujo todo, não uma parte do poder, cujo todo o poder está em suas mãos. Deus é único, ele não é um ídolo que pode ser copiado. Isso a Bíblia descreve muito bem a partir do versículo 3, e aqui começa a revelar quem é que está sentado no trono. Quem é esse que está sentado no trono? Olha a descrição do apóstolo diante da revelação que ele está tendo. Aquele que estava sentado no trono, ele tinha um aspecto semelhante ou brilhava como?
Ou brilhava como? Aspecto semelhante ao que? E brilhava como o quê? Como a pedra de jaspe, como a pedra de sardônio. E esse símbolo que João tem aqui do Senhor mostra, primeiro, a pedra de jaspe era uma pedra transparente ou branca, né, de alto valor, de valor imensurável. Quem tinha essa pedra ou posta essa pedra, sabia do valor que ela tinha. Mas aqui no texto de Apocalipse mostra para a santidade de Deus. Ela aponta para a santidade daquele que está sentado no trono. Isso não está dentro do vocabulário de João. João não consegue descrever a santidade de Deus com palavras propriamente humanas. Então, nessa figura de linguagem, ou nesse símbolo, João descreve: ele é santo, como a pedra de jaspe. Ele é puro, ele é tão branco, a sua santidade é tão límpida, é tão clara como a pedra de jaspe. João também percebe que não é só justiça e só santidade que era naquele que está sentado no trono, mas também há um aspecto que envolve a figura do sardônio. O sardônio é uma pedra meio avermelhada, de alto valor também, e aqui no texto de Apocalipse aponta para a justiça de Deus. Então João está vendo que aquele que está sentado no trono, ele é santo, de uma santidade indescritível. Não é uma santidade nos moldes humanos, mas também ele é justo e simbolizado aqui na pedra do sardônio. E ele vê que ao redor desse trono há um arco-íris semelhante à esmeralda. João percebe que aquele que está sentado no trono, que é santo, que é justo, também existe um aspecto pactual. É o Deus da aliança, é o Deus do pacto. E esta visão maravilhosa que João está tendo nos faz refletir sobre a grandeza de Deus. Por isso João viu um Deus glorioso assentado no trono. O santuário do Antigo Testamento, quando você olha para cá, automaticamente a nossa mente é levada ao Antigo Testamento e nos faz lembrar do local onde Deus estava, figuradamente falando, onde Deus habitava no Antigo Testamento. O santuário israelita era este local por qual Deus podia habitar no meio do seu povo, no meio de um povo pecaminoso. Foi aberta uma tenda no meio do povo, e neste tabernáculo, então se separava um local chamado Santo dos Santos, aonde o santo estava lá, onde Deus Santo estava, e era onde ele então se comunicava e podia viver dentro de uma sociedade pecaminosa e má. O santuário celestial é o lugar no universo do qual Deus habita entre as suas criaturas. Deus está no meio do seu povo, Deus está no meio da sua criatura. É isso que João está percebendo. Deus que não pode ser limitado a um espaço. O texto de 2 Reis diz isso. Deus não pode ser limitado, não pode se conter Deus não tem começo, não tem fim, não há espaço que possa contê-lo. Contudo, todavia, porém, ele habita no nosso coração. João então percebe que essa visão que ele está tendo desse que está sentado no trono é uma visão esplêndida, porque reflete na justiça, na santidade, na justiça e na pactualidade desse que está sentado no trono. O que João descreve não é simplesmente algo sem relevância, mas mostra Deus, mostra o seu fulgor, mostra o seu esplendor e mostra algo que João não consegue descrever. E na descrição que João tem ou consegue transmitir, mostra isso: a santidade na pedra de jaspe, o sardônio mostrando o juízo de Deus, e o arco-íris mostrando o pacto do Senhor com o seu povo e também a sua misericórdia maravilhosa. E notem que cena curiosa. João vê diante do trono um arco-íris, mas se nós formos levados a um versículo abaixo, capítulo 4, versículo 5, olha que interessante o cenário que acontece. O versículo 4 mostra o arco-íris, mas no versículo 5, olha o que acontece.
Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. O que isso nos descreve? Quando nós somos levados ao Antigo Testamento, nós vemos que Deus, depois de emitir uma sentença sobre o mundo pecador, o Senhor manda um dilúvio sobre a terra para extirpar todo o mal. O Senhor então faz um pacto com o homem e diz: olha, não vou mais destruir o mundo dessa maneira, e a prova que eu não vou mais destruir dessa maneira vai ser o meu arco. Vocês verão um sinal no céu. E toda vez que nós olhamos o arco-íris, é Deus relembrando-nos da sua promessa, de que Ele não destruirá mais o mundo da forma que destruiu. O arco-íris então, ele vem depois da tempestade. Sempre após uma tempestade, sempre após um temporal, nós podemos elevar os nossos olhos para o céu e ver ali o arco-íris. A cena que João descreve é o contrário. Primeiro vem o arco, depois vem a tempestade. O que isso nos faz compreender? O que João está transmitindo para nós, meus irmãos? Que aquele que está sentado no trono, ele então já eliminou as tempestades da nossa vida. Para os filhos de Deus, a tempestade já passou, porque Cristo já se deu para resgatar-nos do juízo vindouro. Isso é esplêndido. O que João está vendo é: não há mais tempestades para os filhos de Deus, e a prova é: aquele que está sentado no trono carrega o arco-íris, carrega sobre si o selo da promessa, carrega sobre si o sinal da promessa. Para o povo de Deus já não há mais tempestades, já não há mais o que temer. E João ainda continua na sua cena, ao olhar os 24 anciãos, a partir do versículo 6 em diante. E esses anciãos sentados ali ao redor do trono, e uma coisa curiosa, a identidade deles não é revelada. Não se tem aqui no texto dizendo quem são esses anciãos. Alguns teólogos, algumas pessoas acreditam que esses anciãos, esses 24 anciãos, eles representam a totalidade da igreja. É a igreja do Antigo Testamento, representada nas 12 tribos de Israel, e a igreja do Novo Testamento, representada nos 12 apóstolos. Então seria a junção: 12 tribos, 12 apóstolos, 24 anciãos. É o que muitos teólogos concordam. Os anjos que fazem parte de um concílio governamental celestial no céu estão, as vestes brancas e a coroa de ouro que eles carregam apontam para aqueles que são confirmados em justiça e que possuem autoridade para governar. Esses que carregam coroa nos mostram que o Senhor investiu sobre eles uma autoridade. O uso dessas coroas para os anciãos, que pode ser representada a igreja, mostra que esses anciãos já foram julgados e já foram galardoados. Isso faz muito sentido, porque a igreja receberá do seu Senhor o galardão. Ela será recompensada por sua trajetória de fidelidade ao Senhor, conforme nós lemos nas cartas enviadas às igrejas. E esses anciãos já exercem um papel de sacerdotes governantes, conforme diz as Escrituras, que nós somos, a igreja do Senhor é sacerdócio real do Senhor, e ela governa juntamente com o seu Senhor. O trono de Deus também é um trono de juízo. Quando nós ouvimos aí no versículo 5, relâmpagos e trovões refletem a maravilhosa majestade de Deus e lembram que Ele tem, aquele que está sentado no trono, tem autoridade para julgar, é a autoridade divina para julgar. Ele mostra que esses 7 espíritos, simbolizados por 7 lâmpadas, e isso tipifica o papel exclusivo do Espírito Santo no julgamento, executando então juízo sobre todos aqueles que se opuseram a Deus. Nós temos aqui então a plenitude das 7 características do Espírito Santo, que é representado lá no livro de Isaías. Eu te convido a abrir a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 11, versículos 1, 2, 3. Importante que nós leiamos esse texto para entender o que João está vendo aqui. João está tendo uma visão da plenitude do Espírito Santo, julgando aqueles que se opuseram contra o Senhor. Olha que interessante aqui. E aqui fala exatamente do reinado pacífico do rebento de Jessé.
Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, João está tendo uma revelação plena do Espírito Santo, que tem aqui 7 características fundamentais para julgar e exercer juízo, então, sobre todos os homens da terra. Meus irmãos, conforme Salmos 2, o hino de louvor ao Senhor, que mostra o Senhor executando aqueles que são soberbos, aqueles que exercem em si a soberba e a autossuficiência. Esses homens escarnecem de Deus, cospem no seu rosto, como cuspiram no Filho de Deus, zombam da sua palavra. As mídias de hoje, elas propagam que não existe Deus, que Deus está morto, como propriamente escreveu Richard Dawkins em seu livro, que vendeu muito alguns anos atrás, escrevendo que Deus está morto, como também já foi um objeto literário de Friedrich Nietzsche, sobre Deus, sobre a morte de Deus, sobre a não existência de Deus. Porém, Deus está no seu trono, e este que está sentado no trono derramará juízo sobre aqueles que, de forma pecaminosa, perseguiram o povo de Deus e declararam que Deus está morto. O trono de Deus é um trono de santidade, é um trono de transparência. 2 manuscritos bem antigos, eles descrevem propriamente a clareza do que João está vendo aqui numa versão, e essas versões são bem antigas, as versões siríacas e as versões da Vulgata, elas descrevem o que João está vendo de uma forma bem clara. E diz assim essa versão: o mar de vidro semelhante ao cristal torna a aparência da sala do trono celestial ainda mais imponente. Será a vitória para os mártires, os crentes, relatadas em Apocalipse 15. Os 4 animais, que são seres, as criaturas viventes, são impressionantemente parecidos com os querubins que o próprio profeta Ezequiel viu perto do trono de Deus, lá no capítulo 10. Os fatos de serem cheios de olhos significa que essas criaturas enxergam tudo. Seus olhares estão sobre toda a terra. Esse mar de vidro, meus irmãos, está em contraste com a sujeira e a poluição do pecado relatada pelo profeta Isaías no capítulo 57. Estar diante do trono de Deus, ou para estar diante do trono de Deus, é preciso ser purificado, é preciso estar limpo. Diante de Deus não há corrupção, tudo é transparente, tudo é limpo, porque Deus é santo. João percebe então, a partir do versículo 8, ele vai ter a descrição dos seres viventes, e o segundo símbolo, ou segunda figura que João tem aqui, é de um leão, e o bezerro, e o homem, e a águia, que tem sido compreendido pelos teólogos como uma referência aos 4 evangelhos, e faz muito sentido, de fato. Quando nós olhamos para a descrição desse ser vivente, representado ou figurado aí no leão, no bezerro, no homem, na águia, faz muito sentido que eles representem os 4 evangelhos descritos da pessoa de Cristo. No entanto, essa descrição, ela lembra também, de certa forma, como já mencionei, a descrição do profeta Ezequiel, também no capítulo 1, quando ele está diante do rio Quebar, e ele tem uma visão, e é muito semelhante à visão que João está tendo. Assim, de certa forma, essas 4 figuras provavelmente representam aqueles anjos que Ezequiel tem na sua visão no capítulo 10. Essas criaturas, ou esses anjos propriamente, parecem ter uma associação com a criação e a redenção final do Senhor. O teólogo William Hendricks, ele acredita que esses seres viventes, eles representem sim de fato os seres angelicais. Esses 4 seres viventes, ele entende que são os querubins realmente de Ezequiel 10. E de certa forma ele entende que são anjos superiores. Um outro teólogo chamado Gary Larson, ele entende também que esses seres viventes são os querubins que de certa forma estão ligados ao trono de Deus, enquanto os serafins estão ocupando o local de santidade. Os querubins guardam as coisas santas de Deus, enquanto a canção deles
é a mesma canção dos anjos de Ezequiel, capítulo 6, onde o profeta também tem uma visão de querubins que adoram, ou serafins que adoram ao Senhor. Lá são descritos como leão, fortaleza, novilho, simbolizando a capacidade de servir, o homem, a sua inteligência, e a águia, a sua rapidez. Essas características desses anjos relembram então que o nosso Deus, Ele é forte, Ele é poderoso, Ele tem capacidade de servir, como de fato o próprio Cristo disse que Ele veio para servir e não para ser servido. Ele representa então a inteligência e toda a capacidade cognitiva que o nosso Senhor então desenvolveu, e também a rapidez ou a agilidade como a águia. Essas são as características desses anjos. E João tem então, agora a partir do versículo 8, ele tem uma visão. Dentro dessa visão que ele tem agora, é dado a João, é revelado a João algo glorioso dentro dessa parte final da sua visão do capítulo 4. João tem aqui, meus irmãos, a igreja. Ele percebe aqui que a igreja glorificada, ela participa da adoração ou da doxologia para aquele que está sentado no trono. Ele já descreveu quem está sentado no trono, as qualidades daquele que está sentado no trono, descreveu quem está ao redor daquele trono, os seres viventes representando a igreja do Antigo e do Novo Testamento. Mostra que ao redor também tem os tronos, que eles estão governando juntamente com aquele que está sentado no trono. Mostra a pureza e toda a característica daquele que está sentado no trono, os anjos que o servem, os que estão assentados no trono, e também aqueles que adoram ao Senhor. E agora João então vê a igreja participando desta adoração. E aqui é um momento, nós chamamos de um clímax da revelação dada a João. Por quê? Porque a igreja do Senhor, que ainda está na terra, ela será convidada a participar da adoração sublime diante daquele que está sentado no trono. É isso que diz os versículos 8 em diante. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era e o que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos do século, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir. O descanso, ele é bom, e é uma necessidade física. Nós, quando cansamos, precisamos descansar aqui nessa vida na terra. É possível que após o culto nós vamos para a nossa casa, sentemos no nosso sofá, tiramos essa roupa, colocamos a roupa mais leve e descansamos, e vai ser um momento maravilhoso para nós. Quando deitarmos na cama então, meu Deus, vai ser um momento que o nosso corpo vai relaxar de fato, e nós até glorificaremos a Deus, né? Falar: Senhor, obrigado por essa cama tão preciosa. Isso é uma necessidade física, mas esse texto traz algo gloriosíssimo. Ele mostra que esse descanso terreno, ele é desnecessário no céu. Por quê? Porque o texto nos mostra uma adoração constante, uma adoração de dia e de noite. E essa adoração, este cântico, é um cântico que nós podemos chamar que é o hit parade do céu. É a canção número 1 do céu. É a canção predileta dos adoradores diante de Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa canção é repetida por muitas vezes. Todas as vezes que eles se reúnem, essa é a canção predileta. Relembrar a santidade, esse atributo do Senhor. Esse descanso que não será necessário no céu, porque há essa constante adoração, há esse constante ato de adorar o Senhor. Isso lembra o cenário celestial, muito similar, muito parecido com o que é descrito pelo profeta Isaías. Ele lembra de que a adoração a este que é o Criador, que é aquele que criou todas as coisas. Os anciãos lançam as suas coroas diante do trono. Isso simboliza, meus irmãos, esse ato de lançar as coroas
diante do trono de Deus simboliza de forma voluntária a entrega de toda a autoridade dada à igreja ao Senhor. Quando esses anciãos tiram as suas coroas e lançam diante do trono de Deus, eles estão dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é poderoso, só o Senhor tem toda a autoridade sobre toda a criação. Eles abrem mão de forma voluntária da sua autoridade e derramam diante do Senhor. Como ninguém, não há ninguém como o Todo-Poderoso. É isso que eles estão dizendo, que pode criar, que pode fazer acontecer do nada todas as coisas. E qual é o objeto da adoração da igreja nesse momento de doxologia final? Aquele que vive pelos séculos dos séculos, aquele que criou todas as coisas. E o que é esse ato de adoração que nós vemos nesses versículos? Como é esse ato de adoração? A igreja se prostra diante do Senhor, a igreja glorifica e depositam diante dele as suas coroas, diante daquele que está sentado no trono, em um ato de submissão. E as palavras de adoração estão nos versículos 11. Tu és digno, Senhor. A adoração dada a ele, a igreja confessa: o Senhor é digno de receber a adoração. Por que ele é digno de receber a adoração? Porque ele criaste todas as coisas. Então Deus merece a adoração, a glória, o esplendor, a majestade a ele, a honra e a reverência, a sua devida posição, e o poder, a força, a habilidade. Deus é todo poderoso, mas os seus seres, a sua criação de forma voluntária, entrega a adoração a ele, porque reconhece que só ele e mais ninguém é capaz de criar todas as coisas. Concluindo, meus irmãos, não pode haver dúvida em nós, nenhuma. Pode haver em quem não conhece a Deus, em quem não tem um coração transformado. Não pode haver dúvida em nós que Deus está no controle. Parece uma frase fácil, parece algo que você fala: não sei, claro que eu sei. Está falando algo que eu sei desde quando eu era da escola dominical infantil lá das crianças. Eu sei que Deus está no controle e a gente fala isso. Deus está no controle, meu irmão. Tranquilo, Deus está no controle. Aconteceu uma catástrofe, Deus está no controle, a gente repete isso. Mas de fato nós precisamos crer que Deus está no controle de todas as coisas. Apocalipse 4 nos revela que o trono de Deus está no centro da criação. Ele não está à direita nem à esquerda, nem no local, no possível imaginário celestial da galáxia. Deus está no centro, o trono dele está no centro da criação. E isto simboliza que ele está no controle de todas as coisas. Não há nada que Deus não saiba. Não há nada que Deus já não se anteviu. Não há nada que fugiu do controle do Senhor. Nada. Ainda que aos nossos olhos as coisas pareçam ruins. E é exatamente por isso, meus irmãos, é exatamente por isso que Deus mostra, primeiro, antes de todas as coisas que vai acontecer no Apocalipse, Deus mostra para João o trono dele. Sabe por quê? João está com um olhar na terra. João está vendo o caos que está a igreja. João está vendo a heresia comendo a solta, os irmãos se degladiando. João está vendo a catástrofe teológica invadindo a igreja com as falsas profecias, com os falsos ensinos. João está vendo a igreja se destruindo aos poucos, como a igreja de Laodiceia, que era uma igreja que não podia ser chamada nem de quente nem de fria, mas era uma igreja morta e morna, e essa morbidão estava causando ânsia de vômito em Deus. João está tendo essa visão triste, e é uma visão deprimente quando o nosso olhar está na terra. Quando o nosso olhar está nas coisas da terra, a gente olha e fala assim: oh, meu Deus, que mundo cruel, a inflação está batendo na casa do tal mundo, os governos são corruptos. Cada hora que eu ligo a televisão é assassinato, é homicídio, é suicídio, é depressão, é Covid, é sei lá o que, são governos corruptos. O mundo está um caos. Na França o bicho está pegando, no Japão também, Ucrânia e Rússia não se decidem, né? Aqui nas Américas o caos está instaurado. É ideologia de não sei o que, é ideologia Y, A, B, a preocupação de enviar meus filhos para a escola, não sei como que eles vão voltar, o cuidado no falar, que você não tem mais liberdade para falar. Você se preocupa com tudo isso, mas quando o nosso olhar é levado aos céus e nós presenciamos aquele que está sentado no trono, essas coisas já não ocupam mais o nosso pensamento.
quando nós olhamos exatamente como João está vendo, que Deus está no controle de todas as coisas, meus irmãos, nós então passamos a enxergar a sua soberania, que de fato Ele domina todo o universo, e por causa disso então, de mentes preocupadas e de espíritos de reclamação, de nós sairá o louvor devido a Deus. Então nós louvaremos ao Senhor, então nós obedeceremos ao Senhor como criaturas fiéis, obedientes e submissas a Ele. Então a nossa vida será uma vida de louvor, será uma vida de gratidão ao Senhor, será uma vida de plena confiança que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completar até o fim. Quando nós olhamos para esse capítulo de Apocalipse, meus irmãos, nós então vemos o descortinar de Deus das coisas que devem e vão acontecer, e nós então perceberemos que o final não é um final de catástrofe, não é um final como muitos filmes em que o ator principal morre e você fica, poxa vida, eu queria tanto que fosse um final feliz. Apocalipse 4 mostra a igreja gloriosa de Cristo, mostra os eleitos do Senhor, aqueles que foram predestinados para a salvação, eles todos reunidos em uma só canção, cantando sobre a santidade de Deus. Olhando para o céu, meus irmãos, temos a visão de Cristo no seu trono de glória, que mostra que Ele está exatamente no controle de todas as coisas, que embora haja sofrimentos e perseguições, Cristo é o Senhor que comanda a história e as ações humanas, a sua vida quem controla Deus. É Ele quem gerencia o seu ato, desde quando você acorda até quando você dorme. Deus está guiando a sua vida, e enquanto não nos encontramos com o nosso Senhor Jesus, nós o louvaremos e o adoremos até o dia final. O louvor, meus irmãos, é a ação de uma igreja que sabe que o seu Senhor reina e que o seu retorno não é talvez, é certo. O retorno do Senhor é certo. Nós devemos aguardar o retorno dele, louvando ao Senhor, como expressa uma das nossas canções mais lindas do nosso cenário. O hino de número 147 diz: neste mundo havemos crentes, de ter sempre algum pesar, mesmo lutas, dissabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria vem nos roubar, vencendo vem Jesus. Se há um povo que pode louvar, se há um povo que pode sorrir, se há um povo que tem motivos de sobra para ser feliz em meio às crises dessa vida, este povo somos nós, o povo eleito do Senhor. Oremos ao Senhor. Ó Santo Deus, te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, porque sabemos em quem cremos, e sabemos que o Senhor governa este mundo e governa toda a existência. Sabemos que em meio, Senhor, à ciência especulativa, às filosofias que não creem na revelação bíblica e por isso negam a existência, a tua existência, o teu povo, Senhor, continua firme e confiante que o Senhor reina, que o Senhor governa e que o Senhor deve ser adorado e louvado. E é por isso, Senhor, porque cremos que o Senhor criaste todas as coisas, que o Senhor é santo, justo e que o Senhor governa, nós o louvamos, nós te adoramos, nós reverenciamos o teu nome e aguardamos até o dia final, Senhor, este momento glorioso em que nós poderemos continuar a adoração e o louvor iniciados aqui nessa vida de forma plena, total e diária, porque nós não nos cansaremos mais, o nosso corpo não será fadado ao cansaço deste mundo. Por isso o louvor no céu pleno, ele é pleno e glorioso, Senhor, e nós almejamos esse dia, ainda que as lutas dessa vida sejam grandes e pesadas, ainda que parece que alguns dias, Senhor, se sobressaem na luta e se sobressaem, Senhor, no cansaço, nós podemos ver a tua mão, a tua poderosa mão sobre nós. Fortalece-nos, ó Deus, fortalece-nos para que possamos suportar as lutas e as agruras dessa vida, confiantes no retorno glorioso de Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a oração do teu povo, essa é a oração da tua igreja comprada,
e lavada com o teu sangue precioso. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém, meus irmãos.